Olá, estamos aqui no nosso quinto dia desta semana fabulosa, sem falsas modéstias. Eu nos relacionamentos. Eu nos relacionamentos. Fantástico. E hoje vamos falar sobre o que, Alexandra? Projeções. Projeções. Ui, que este tema vai ter que se lhe diga também, não é? O que é que tu gostavas de começar? Passo-te aqui a bola neste vídeo, o que é que gostavas de começar por falar? Olha, sobre a noção de espelho, ok? O que é que eu projeto em ti e o que é que tu projetas em mim, não é? E tornar esta projeção consciente. Sim. Como é que isso se faz? Conta lá. Eu não sei. Ainda estou a descobrir. Estamos sempre a aprender, não é? Eu acho que sim. Mais do que isso, mais do que te dar a resposta de como é que isto se faz, eu a cada passo vou observando como é que eu posso fazer isto na minha vida. Com certeza tu encontrarás a tua forma de fazer e tu também encontrarás a tua forma de perceber aquilo que tu estás a projetar na tua amiga, no teu marido ou tu na tua mulher. Portanto, o que é que está aqui a acontecer? O que é que tu estás a projetar? O que é que tu estás a vivenciar como espelho que te pode trazer mais sabedoria acerca de determinado tema na tua vida? Sim. Aliás, se nós formos assim pegar neste tema da projeção, que é assim um tema super vasto e assim muito interessante, a meu ver também. Por exemplo, vamos imaginar que há alguma coisa que nos perturba, para dar aqui exemplos concretos, caso pode ajudar quem nos está a ouvir. Vamos imaginar que há algo que me perturba muito em outra pessoa. Alguma coisa que me irrita imenso. Eu, cada vez que vejo alguém a fazer aquela coisa... A mentira, vamos pegar um exemplo. Eu fico super enervada quando as pessoas são mentirosas, porque eu acho que temos de ser todos verdadeiros, e porque é uma cobardia, e porque... todo aquele discurso que nós temos. Eu acho que é interessante nós pararmos e pensarmos realmente onde é que nós nos andamos a enganar a nós próprios também. E onde é que nós andamos a enganar as outras pessoas também. Ok. É muito chique. Não é? Sim. Porque pegarmos naquilo que nos incomoda e percebermos, há uma frase que eu adoro, agora não me lembro do autor, se não me lembrar depois eu escrevo aqui nos comentários, que diz observa no outro, corrige em ti. Muito chique. Então é muito esta ideia de ok, às vezes é preciso mesmo respirar fundo, mas quantas vezes aquela pessoa está a agir de uma forma que mexe comigo, e eu costumo sempre pensar assim. Visceralmente. Se mexe comigo, é porque é meu. Ok. Porque não é? Exato. Pode não ser naquele nível tão estrito, mas existe algo por trás. Que entra em ressonância, não é? Sim, claro. que é meu. Claro. E o mesmo acontece quando nós admiramos algo em alguém. Quando nós temos uma admiração visceral, uma qualidade tremenda, é algo que também está em nós. Sim. Pronto para ser visto, trabalhado e reconhecido. Sim. Concordas? Sem dúvida, claro. É um bocado... Eu lembro-me de termos ter lido um livro... acho que chama Efeito Sombra, do Deepak Chopra e de mais alguns autores. Debbie Ford e Marianne Williamson, acho que era isso. E eles explicavam isto muito bem, que é esta questão às vezes das nossas qualidades que estão ainda ocultas, as qualidades que nós ainda não manifestamos, e às vezes nós olhamos e dizemos aquela pessoa é tão boa comunicadora, ela expressa-se tão bem. E admiro tanto aquela pessoa, ou no sentido mais negativo, às vezes há aquele sentimento de inveja, não é? Que é um sentimento tão importante e que tantas vezes é oculto, é posto debaixo do tapete, mas não vamos por aí, senão já complicamos bastante. E aquilo que nós admiramos, muitas vezes, de facto, são qualidades que nós temos o potencial de desenvolver em nós, então nós nem sequer olhávamos para aquilo, nem consideraríamos aquilo bonito, não é? Sabes que eu sou super apaixonada por este tema, a sombra humana, e tenho feito um trabalho com o Emílio Carvalho, que é a pessoa que em Portugal trabalha muito bem o tema da sombra, e é maravilhoso descobrirmos os aspectos renegados em nós, a forma como eles inconscientemente vão governando a nossa vida. E quando olhamos para eles e ficamos em paz, como é possível termos uma vida mais serena e como deixamos de reagir e passamos a agir. Sim. Até porque há uma frase também que às vezes estas frases ficam na cabeça que é quanto mais inconsciente, maior o poder de te afetar. Então, realmente aquelas coisas que nós pomos baixo do tapete, aquelas coisas que nós realmente não queremos assumir que temos, e por isso eu estava a dar aquele exemplo do que nós observamos em alguém que mexe connosco. Então, quando nós paramos para observar em que medida é que aquilo também existe em nós, porque não tem que ser necessariamente assim tão direto, mas eu posso dar aqui alguns exemplos, mas no momento em que nós tiramos isto debaixo do tapete, nós podemos realmente ver a força que aquilo tem. Sim. Porque às vezes as coisas estão ali, estão escondidas e nós não queremos olhar para elas, não queremos
de facto, assumir que aquilo existe em nós. Claro. Quantas características é que nós mandamos para a sombra, não é? Sim, sem dúvida. E depois vamos sempre culpar o outro, Sim. não é? Então, no meu caso, por exemplo, detesto pessoas indecisas. Ai, meu Deus, eu não gosto de nada, decido isto rápido, não tenho tempo a perder. E depois vou entrando mais fundo dentro de mim e percebo que existe uma parte de mim que é extremamente indecisa. Sim. E que para tomar uma decisão precisa de algum tempo, colocar prós e contras e tal e tal. Então isto já me permite olhar para o outro com mais compaixão. Compaixão, é o que eu estava a pensar. Pelo seu tempo e pelo Sim. seu processo de escolha. Sem dúvida. Isto num caso concreto. Sem dúvida. E é muito giro porque eu gosto muito de manter esta imagem na cabeça, esta ideia na cabeça, nem sempre é simples, confesso, de que o outro está a fazer o melhor que sabe e de que o outro não está a ser mal intencionado naquilo que está a fazer. E eu não estou com isto a dizer que não há pessoas mal intencionadas no que fazem, é óbvio que há. Claro. Não vamos ter aqui uma ideia do cor-de-rosa, não é nada a minha praia também. Sim. Mas boa parte das vezes as pessoas que se relacionam connosco, pessoas mais próximas, elas realmente não estão a ser mal intencionadas e elas realmente estão a fazer o melhor que sabem. E eu acho que às vezes só ter este pensamento já deita, é como se deitássemos assim uma jarra de água fria na fervura e permite-nos respirar fundo e dizer ok. Até porque muitas vezes nós ficamos irritados. Porquê que nós ficamos irritados? Por causa do pensamento que nós estamos a ter sobre a situação. Não é por causa da situação. É o julgamento. Sim. Se eu estiver à tua espera e tu estiveres atrasado e eu começar a ficar irritada, não é? Eu estou a ficar irritada porquê? Eu preciso perceber porque é que eu estou a ficar irritada. Não, ela está-me a desrespeitar, ela não me valoriza e eu estou a desperdiçar o meu tempo e eu estou aqui à espera. E isto está a manifestar o quê? Está a manifestar alguma coisa em relação a Alexandra? Não, está a manifestar o que existe dentro de mim. Que é um conjunto de crenças que nós vamos realmente sendo governados. Sem dúvida. Crenças inconscientes que estão cá presentes e às quais nos vão governando a nossa vida, não é? Sim. E vão dominando os nossos relacionamentos. Sem dúvida. E uma boa forma de sabermos que crenças são essas é realmente observarmos estes pensamentos. Porque vamos voltar aqui um pouco atrás. Se eu tivesse, por exemplo, neste caso, o pensamento de eu até posso ter emoção, porque a emoção vai surgir. A questão é o que é que eu penso depois em relação àquela emoção. Claro. Porque a emoção até pode surgir, esta tal irritação, mas eu depois posso ir por cima e pensar, ok, a Alexandra está a fazer o melhor dela, provavelmente aconteceu alguma coisa que impediu que ela chegasse a horas, eu sei que ela não faria nada de propósito para chegar atrasada, porque ela não ia querer irritar-me, ou porque normalmente ela também não faz isso. E só isso é incrível como há de se experimentar numa situação contigo, que te acontece. Cria um espaço, não é? Cria um espaço para que o que estamos a sentir automaticamente se transforme. E sim, e que se desvaneça. Sem é quase dúvida. como um processo alquimizador, não é? Sem dúvida. E de tomada de consciência acerca das nossas emoções e que vai, lá está, trazer aqui uma maior tranquilidade no meu relacionamento com o outro. Então eu vou deixar de espelhar em ti as minhas crenças. Sim. E vou-te permitir também dar espaço para tu seres quem tu és. Exatamente. E quando nós atingimos esse patamar, eu acho que é uma coisa que nunca está conquistada, temos de estar sempre a trabalhar nisso. Porque é muito traiçoeiro, às vezes os pensamentos surgem sem nós estarmos a contar. Mas quando nós atingimos esse patamar, conseguimos realmente ter muito mais paz, muito mais aceitação e muito mais harmonia nos nossos relacionamentos. Eu vejo isso imenso nas relações de casal. Ainda hoje aconteceu, eu gosto muito, ser muito observadora por natureza. Eu hoje fui à praia de manhã com os meus filhos e mesmo atrás de nós estava sentado um casal, estava uma criança pequenina no meio, o homem de um lado e a mulher do outro, com ar super zangados um com o outro. Não faço a mínima ideia do que aconteceu, porque eles não dirigiam a palavra um ao outro durante todo aquele tempo. E eu estava assim a pensar cá comigo, realmente, o que é que terá acontecido com estes dois seres para estarem nesta energia, não é? No momento em que estão na praia, podiam estar a desfrutar, um dia magnífico, sol, enfim, calor, estas coisas todas. E é realmente todo este esquema, todo este mau pressuposto em relação ao outro, que tantas vezes nos afasta do outro, não é? E tu estavas a falar no teu exemplo e a minha mente fez-me recordar também de um exemplo muito engraçado, uma história em que está um casal a acabar de acordar e entretanto o marido diz isto à mulher, bom dia, e ela diz, vais começar? Olha lá, exemplo melhor de projeção do que isto. Vais começar? É isto. É como a questão dos tons de voz, daquilo que nós interpretamos às vezes daquilo que está a ser dito, da imagem que nós temos de determinadas coisas. Então, porquê é que nós trouxemos este tema para aqui, para esta semana? Porque é muito importante observar em que medida é que nós estamos a imaginar, a criar, a projetar sobre o outro as nossas crenças, as nossas emoções, as nossas dinâmicas inconscientes que estão ali manifestas. E é muito importante, eu diria que
principalmente observar aquilo que tem uma reação emocional mais intensa, não é? Sim, sem dúvida, concordo muito como se fosse contigo. um gatilho, não é? Quando Sim. nós percebemos que aquilo está mesmo a mexer connosco, é bom nós pararmos e perceber porque é que aquilo está a mexer connosco. Tentarmos pelo menos criar o espaço para que essa informação, essa clareza possa surgir. Agora, isto não quer dizer que só dizer isto e depois calmo e terminamos este vídeo, que é, nem sempre eu acho que aquilo que nos incomoda no outro é necessariamente que nós temos aquilo também, ok? Muitas vezes aquilo que vem mexer connosco porque é a vida a manifestar-se e a dar-nos o potencial de nós podermos desenvolver uma determinada característica em mim, em nós, não é? Porque tu podes, por exemplo, ter um relacionamento com um rapaz que seja super controlador por um motivo e eu ter um relacionamento com um rapaz que seja super controlador por outro motivo. Claro, a questão é qual é a aprendagem que eu posso fazer, o que eu posso estar a precisar de fazer através daquela situação. Concordo. Então não há aqui chapa 5, não é? De todo. Somos seres humanos complexos, plenos, inteiros e é importante percebermos e estarmos atentos a estes processos individualmente. Sem dúvida. Okay. Espero que tenha feito sentido. Imagino que te deixou aí a pensar um bocadinho sobre os teus processos e as tuas relações com as tuas pessoas e a ideia era mesmo essa. Pega numa folha de papel, anota quem são as pessoas que mais te perturbam neste momento. E que mais admiras. E que mais admiras também, exatamente. Estás aqui a puxar pelo outro lado. E reflete em relação ao que é que a tua relação com cada uma dessas pessoas tem a dizer sobre ti. Porque tu és a única pessoa que está presente em todos esses relacionamentos. Boa. Perfeito. Obrigada por estares aí e até ao próximo vídeo.